Que você mora no meu coração, eu tenho que deixar registrado aqui, a gente sempre fala de você aqui. E hoje você veio nos contar, porque eu sei que você é mãe, mulher, sozinha, né? Junto com o Paulão. Companheiro. Companheiro, mas uma batalhadora. Então, Sim. como é que você se descobriu aí no teatro? Bom, primeiro, gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer, né? Estar aqui com você, grande amiga. E é isso, né? A gente, sendo mulher, a gente não consegue ser uma só, né? De jeito nenhum. Não dá, né? E aí a profissão faz falta, o lado mulher faz falta, mãe, então a gente quer fazer tudo. Então, por isso tem tudo na vida, né? E o teatro foi uma grande descoberta na minha vida. Apesar de, desde criança, né? Você já percebe que é meio diferente, já quer participar de tudo quanto é festinha, de tudo quanto é coisa na escola, é poesia, é dança. E como eu me casei muito cedo, né? E tive um filho muito cedo, essa parte profissional ficou meio de lado. E aí, num determinado momento, eu resolvi fazer teatro, que era uma coisa que eu sempre quis fazer. E desde quando eu comecei, nunca mais eu parei. E é uma excelente atriz. Ah, muito obrigada. Eu sou cúmplice de falar, mas ela é mesmo. Eu faço, né, tento me dedicar plenamente, porque a arte a gente não consegue se dedicar só meio termo, né, um pedacinho e esquecer, chegar em casa, trancar a porta e deixar para... É uma coisa que vai te acompanhar e não tem como você falar assim, é só minha profissão. Não é só profissão, realmente você tem que se dedicar o tempo inteiro. E aí passa a viver nesse universo da arte, né? Que não tem como a gente, depois que você entrou, como a gente costuma dizer no teatro, depois que o bichinho picou, já era. Jamais se consegue se livrar dele. Ô Leila, agora o teatro, eu participei até, depois nós vamos mostrar algumas fotos aí, que foi maravilhoso, né, dessa peça interativa. Agora o teatro tem uma forma legal de educar também, ele não é só para diversão ou entretenimento, né? Tem a parte de educar. Como que funciona essa parte? Olha, a arte em geral, né, eu falo mais do teatro, que é a minha área, mas a arte em geral, ela consegue fazer com que as pessoas amplifiquem o seu olhar, né? Não fique só... Às vezes a gente fala, tem uma profissão, eu tenho que seguir... Não, a gente pode fazer de tudo na vida. E a arte te dá essa amplitude, né? E a criança que desde muito cedo começa a ter um estímulo artístico, ela vê outras possibilidades. O que uma criança que não tem um estímulo, ou um adolescente, vê uma coisa, né, concreta, aquele que faz arte ou tem um contato maior com a arte, ele vê muito mais ampla, a criatividade, a interpretação de textos, né? Porque a gente sabe, né? Estamos com uma professora aqui que pode falar melhor do que eu, mas o texto é tudo dentro de uma escola. Sim. Desde a matemática, se você não interpretar muito bem aquele problema que você tem que resolver, até a literatura, enfim, tem que ter a interpretação de texto. E no teatro a gente aprende a desenvolver isso de uma forma muito gostosa e muito natural. E a hora que a criança ou adolescente percebe, ele já está vendo aquilo de várias formas, que a gente, né, tem 3 leituras, né? Um nível mais superficial, um nível mais já, né, um pouco mais específico e aquele nível profundo, que é esse o mais importante que as pessoas têm que desenvolver para ter uma compreensão melhor de mundo. Então, o teatro dentro disso Inclusive, muitas pessoas, profissionais, até depois de adulto, né? Eles procuram o teatro de uma forma de conseguir falar em público, de se soltar. Por quê? Porque começa a ficar fechado dentro do ambiente de trabalho e hoje não pode, né? Então, eu acho que é bacana até nesta forma. Na comunicação mesmo, na forma de se impor. Uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Todo mundo fica tenso, lógico. Mas quando você sabe o que você vai falar, você tem um objetivo, você fica mais à vontade, pelo menos, né, dentro do que você vai falar. Muito legal. Agora eu quero... Ontem acabou, até divulguei, nem sei como é que foi ontem, mas eu tive a oportunidade de ter. Foi? De novo, né? Cada dia de uma forma, mas... Então, e nós estamos falando aqui da peça Existir é Estar Existindo. Aliás, explica o existir é estar existindo. E nós temos algumas fotos que eu quero que você comente, porque foi muito legal, mas terminou ontem, né? A gente tem uma temporada, tem que seguir, porque é do NAC, né? Do Núcleo de Artes Cênicas do SESI, que é um grupo de múltiplas linguagens. Olha lá, tá passando... né? A Juliana. Essa apresentação foi dentro da Bienal Internacional,
em São Paulo, no Parque Ibirapuera, e nós fomos convidados a fazer uma apresentação lá por conta de vir de encontro com o que a Bienal esse ano está, que é a arte política, a arte educativa, enfim. Gente, essa peça mexeu com a parte emocional mesmo. Olha, o Álvaro, Sim, né? O Álvaro, que é nosso orientador. Que é a próxima. Ele que vai narrando, no fundo? Não, são várias pessoas. Tem a Juliana que faz uma narração, tem o Daniel que faz outra. E aí dentro da Bienal, falando de várias... O público vê que todos, né, atinge todo o público, toda a né? idade, a senhorinha de 80 anos, tem pessoas... A gente não recomenda para menores. Moçadinha junto. Todo mundo. E essa parte chama a parte educativa da Bienal. E como a gente já tinha feito um curso junto com a Estela Barbieri, que é uma das curadoras da Bienal na parte educativa, e ela percebeu que os temas que a gente estava trabalhando e veio de encontro com a nossa peça, Existir é Estar Essa é a Leila, existir. Gente, não é? Essa sou eu. Essa é a Leila que está sentada. Essa de vermelho, como que ela chama? A Malu. Malu, parabéns. Malu Quero é deixar incrível. registrado porque ela encena de uma forma que arrepia. Ela tem um personagem muito... Que é a única que tem um personagem, apesar de não ter nome, o personagem dela, que é um personagem que tem todos esses conflitos, né, do mundo atual, que é... Né, fala com pessoas que ela acha que não existe, enfim, ela tem toda uma parte psicológica, né, bem trabalhada. Que a gente... são o quê? Essa parte são caixas, né, que cada parte tem um rosto, que a gente fala da incomunicabilidade, das pessoas se fecharem dentro das suas caixas, né, cada um na sua, e se achar protegido. Você viu lá que a gente tem aquela tenda, então as pessoas se sentem protegidas, mas ao mesmo tempo a gente está tão vulnerável a tudo que acontece no nosso mundo, que nem a cena do roubo, por exemplo. Gente, aquilo lá... É arrepiar, né? Mas... Parecia que eu estava vivendo aquilo. Né? Você se sente tão tensa. Ai, foi horrível. E o que é o roubo, na verdade? É um monte de coisa que a gente, às vezes, é usurpado na vida da gente, retirado sem a gente perceber, sabe? Pessoas que mentem, pessoas que enganam e pessoas que retiram mesmo coisas materiais da gente, né? Retira numa facilidade. Uma facilidade. Nossa, que você, quando acontece, já aconteceu comigo, você fala, meu Deus, como é que pode um estranho entrar aqui e fazer isso? Essa cena foi inspirada no caso que aconteceu lá dentro do SES, né, com a gente, que a gente percebeu como a gente estava vulnerável, num lugar que a gente se sentia protegido e a gente estava... E todas as cenas desse espetáculo são baseadas em fatos, né, que a gente... do nosso dia a dia, enfim. Foi mesmo. Nesse mundo, né, louco que a gente vive, contemporâneo, e ao mesmo tempo muito bom, porque a gente consegue se comunicar com o mundo inteiro. A gente está aqui em Araraquara e podendo se comunicar com... Né, saber o que está acontecendo em todos os aspectos. Você está aqui, você está falando no MSN, você está falando pela internet com amigos no Japão, né? Enfim, isso é muito bom também. Né? Não é só o lado ruim, não, tem o lado bom. E o teatro, voltando ao teatro, assim, né, continuando aquele assunto, a sensibilidade, ela atinge uma sensibilidade tão forte que eu acho que muda a vida ao nosso redor. Não só, acho que começa... Né, pela gente, sim, e depois de dentro para fora e naturalmente muda a vida de quem está do lado. Sim. Eu costumo dizer que a gente consegue perceber as coisas mais simples da vida, né? Como uma rosa lá em cima do morro, 2.000 metros de altura, né, Leila? Um pedacinho que você olha, você vê uma coisa incrível que a maioria das pessoas passa tão despercebido, e aí as pessoas dizem, não tem graça a vida. Tem sim, a gente tem que descobrir a graça que existe dentro da gente e dentro, né, nesse mundo que a gente vive, que então, às vezes a gente não tem tempo de olhar do lado, mas esse que é o milagre da vida, né? É verdade. Ô, Leila, e na sua caminhada, o que você mais gostou de fazer? Eu sei que você vai falar tudo, como todos falam, mas deve ter algum que mexeu ou na sua vida, que ficou muito parecido com a sua vida pessoal, particular aí, ou que mexeu mesmo com a vida da sociedade. Qual que foi? É muito difícil realmente a gente falar de alguma coisa, falar assim, isso, mas teve algumas peças que realmente mudaram, né, o curso, né, da história. Teve uma no SESI mesmo, em 2008. Teve em 2007 um espetáculo sobre a Clarice Lispector, que foi muito interessante, acho que você assistiu também. No ano seguinte teve um outro que chama Invenções Poéticas das Lembranças,
né, que a gente punha coisas nossas, mas ao mesmo tempo, e eu fazia uma mulher que era a mulher dos gatos. E eu, né, descobrindo através de pesquisa pessoal, que eu sempre tive os gatos ao meu redor de alguma forma, né? Sim, aliás, o gatinho dela quebrou, né? Quebrou não. Teve que amputar uma perna Ela não agora. pode falar muito, senão ela chora. Mas enfim, tá bem, tá super bem subindo em árvores, a gente, né, tá ótimo. E aí rendeu uma tatuagem, que é um gatinho, e no ano seguinte, a Estrela de Papel, que foi um espetáculo realmente que marcou a minha vida dentro do TESC, que é um espetáculo infantil que a gente ganhou, né, um prêmio, uma produção inédita, a gente apresentou no estado de São Paulo inteiro, então também o Estrela de Papel para mim foi incrível. E o atual, né, que o atual é sempre o filho mais novo, que é um espetáculo que está mexendo muito com a gente percebe que mexe muito com o público também. Mexe mesmo. Isso agora é gostoso falar, né, com propriedade, porque eu fui. São muitas pessoas que participam, são 13 pessoas no palco. Pessoas que a gente não conhece, pessoas diferentes. Todos têm uma profissão, que não são atores, a única atriz lá sou eu. Tem advogados, tem professores, tem estudantes, tem pessoas que trabalham com empresas de informática, enfim. E fazem da arte também um momento na sua vida. Legal. Vocês param agora? Tem algum projeto? A gente tem uma última apresentação agora, né? Essa semana, final de semana, em São José do Rio Preto. Então, no final de semana a gente está lá e pretendemos continuar com essa peça pelo menos mais um mês, ano que vem, né? Porque tem muitos pedidos ainda das pessoas que não conseguiram assistir. Mas foi muito bom, deve continuar. Agora, para o próximo ano, esse projeto, esse grupo que você faz parte, é do SESI? É do NAC, isso. Do NAC. Como que funciona esse grupo, se alguém quiser participar? Eu sei que o Álvaro já falou aqui, mas é bom repetir. É um grupo que sempre... eles estão mudando um pouquinho o formato, então são 3 núcleos, né? Tem os núcleos mais básicos, né? O pessoal que está iniciando, e esse é o núcleo principal, que é o de múltiplas linguagens, que tem uma montagem, tem uma obrigação de fazer uma montagem, e aí tem um teste para entrar, né? Tem uma série um pouquinho de burocracia, mas assim, porque as pessoas têm que ser mais direcionadas para uma linguagem. Então, todo ano ele trabalha. Nesse grupo. Nos outros tem inscrição aberta. Esse também, gratuito? É tudo gratuito. Esse também, a inscrição é à vontade, assim, só que tem essa seleção, essa pré-seleção, né? Aí, enfim, se não encaixar nesse, vai para o outro, ninguém vai ficar sem fazer por falta de vaga. O SESI é um lugar que acolhe muitas pessoas. O NAC é um lugar, eu falo que é minha casa ali. Eu comecei ali e não deixo, né? Mesmo sendo profissional hoje em dia, é um lugar que eu tenho a possibilidade de estar estudando, ainda estar me aperfeiçoando, e isso a gente não vai parar nunca. Jamais. E os projetos para o próximo ano? Bom, eu estou fazendo faculdade, né? Faço ciências sociais também, além de tudo. Esse ano eu estou querendo direcionar realmente mais para a educação na área das artes e continuar fazendo teatro infantil. Eu fiz esse ano também uma temporada com o Burucutu, que foi um espetáculo infantil que foi muito legal, viajamos. Que é da Carla? Da Carla Tito, isso. Um beijão pra ela. A Carla, o Cristiano, com o Gustavo, e viajamos bastante, roubaram o Branco do Mundo, que fala um pouco sobre o disco de Newton, sempre tem que ter um fundo, né? Lógico. Então fala sobre o branco, como ele é formado, mas de uma forma lúdica, de uma forma artística, que foi muito legal, foi uma temporada muito boa. No que vem, que virá, a gente... Que bacana. E agora as escolas, eu acho que elas deviam incentivar mais, né, o teatro, porque tem, mas não é muito... Tem algumas que trabalham como matéria obrigatória mesmo, né? E eu dei aula na ONG Fonte esse ano, que é uma ONG muito legal, que trabalha ali na região da Vaz Filho, acolhe muitas pessoas, tem muitas. E eu dei aula esse ano lá que foi incrível. Com qual idade as crianças? Olha, eu trabalhei de 14 até... A gente tinha uma pessoa de 35 anos. E dá para trabalhar... Não dá para trabalhar com criança junto, mas com pessoas adolescentes, até porque a linguagem se torna muito fácil, né? Dá para interpretar o texto, dá para falar bem, conversar bem. Como que é esse negócio de decorar?